Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos iniciando mais uma vez, né, esse nosso encontro dominical, onde nosso propósito é estar compartilhando a palavra de Deus, uma vez que, devido às circunstâncias adversas que estamos passando, em virtude dessa pandemia, nós estamos tendo dificuldades, né, e estamos juntos, congregando como igreja, né, unidos assim, né, num culto coletivo. Então, nós estamos compartilhando, e eu tenho buscado a cada semana compartilhar coisas relevantes para a nossa caminhada cristã. E quero agradecer já aos irmãos a colaboração e deixar alguns avisos importantes, né? Nós continuamos caminhando, eu estou todos os dias praticamente ali no gabinete, conversando com algumas pessoas, ajudando, né, em algumas necessidades. A questão dos dízimos e ofertas, nós temos na nossa página a conta bancária, alguns estão lá me procurando, deixando conosco. E também a questão da cesta básica, né? Aqueles que puderem estar contribuindo conosco, nós, graças a Deus, esse mês nós fizemos aí mais em torno de 10 cestas básicas e ajudando aqueles irmãos que estão necessitados. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus, em vista desse momento muito conturbado que nós estamos vivendo, né? Sei que você deve estar ouvindo muitas coisas, então se multiplica as lives, se multiplica as pregações, se multiplica mensagens diversas. Então eu gostaria de compartilhar nessa manhã a palavra do Senhor com os irmãos, vocês que estão me ouvindo, né, e os que me ouvirão pelas redes sociais depois, porque em nosso tempo de crise, é um tempo de indefinições. E, de alguma maneira, todo mundo busca encontrar uma solução que possa aliviar o seu sofrimento, as suas dores, ou busca uma resposta de Deus para o problema atual. Então, no meio cristão, principalmente esse meio evangélico, naturalmente se multiplicam as mensagens, né? Especulações a respeito do fim dos tempos, multiplica-se aí informações a respeito do que Deus vai fazer, não vai fazer, e a gente vê as pessoas buscando um conteúdo bíblico, tentando comprovar suas teorias apocalípticas e dando continuação a uma fala onde a Bíblia se cala, né? A Bíblia se cala e as pessoas então vão tentando buscar conceitos bíblicos, base bíblica para suas ideias, né? E eu confesso que eu tenho dificuldades em compreender a questão de futuro. Por quê? Porque o futuro é algo que ainda não existe, né? Por exemplo, eu espero que amanhã o sol se levante novamente, mas ele ainda não se levantou, porque eu não cheguei lá. É provável, e é muito provável que isso aconteça, que amanhã o sol se levante pela manhã. Porém, se eu tiver um encontro com a morte nessa noite, para mim o sol não vai se levantar. Com certeza vai se levantar para outros, mas para mim não. Um outro exemplo é que se Jesus voltar essa noite para arrebatar a sua igreja, o sol para aqueles que creem nessa esperança também não se levantará. Então é nesse sentido que eu digo que o futuro não existe, porque ele ainda não aconteceu. Ele só vai acontecer quando nós chegarmos lá. Então, quando amanhã eu acordar, o sol estará no céu. Então, o futuro é algo que eu espero, que eu desejo, mas eu não posso afirmar com absoluta certeza que eu vou chegar lá, que isso vai acontecer. Isso é uma questão de fé, né? Por outro lado, quando eu olho para o passado, eu sei que as coisas aconteceram, eu posso analisar, eu posso verificar, e eu tenho bases históricas para afirmar o meu entendimento em fatos reais e comprovados. Então, a história me ensina essa verdade. E esses fatos, eles servem para que eu possa olhar para a vida de uma maneira sólida. Isso faz com que as minhas decisões sejam mais racionais, que eu possa estar mais equilibrado. Isso faz com que eu possa caminhar pela vida com um conjunto de conhecimentos que afirmam minha fé, né? Então, quanto às questões de vida, de espiritualidade, eu olho para Jesus, né?
a sua obra, as suas ações, aquilo que ele realizou enquanto aqui nesse mundo, e eu baseio a minha caminhada no seu exemplo, naquilo que ele disse, né, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez. E eu pauto a minha vida por suas palavras. Então, a minha vida é pautada pelas palavras do Cristo. Né? Então, Jesus de Nazaré é, para mim, um exemplo do homem que Deus quer que eu seja. Então, se eu quero ser alguém de Deus, eu preciso olhar para Jesus de Nazaré. É ele meu alvo, é ele quem vai me dar as diretrizes. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós não somos discípulos de Moisés. Se nós fôssemos discípulos de Moisés, nós seguiríamos a lei e os profetas. Nós não somos discípulos de Maomé, senão estaremos seguindo o Corão. Nós somos cristãos porque somos discípulos do Cristo. Nós seguimos os ensinamentos do Cristo. Então, particularmente, eu creio que se pudesse, o evangelho ser reduzido, ele estaria contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É o que o Gandhi diz, que se por acaso a Bíblia fosse perdida, se queimasse, sobrasse apenas os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele diz, nada teria sido perdido. Então, Jesus ele vai nos ensinando nesses 3 capítulos, naquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, a nossa maneira de vida. Ele vai ensinando uma dinâmica de vida. Então, eu não gostaria de fazer especulações para o futuro, porque isso é algo que ainda não chegou, eu não estou lá, eu não posso afirmar com certeza essas coisas. Mas eu posso olhar para o passado, olhar para a história e encontrar em Jesus de Nazaré fundamentos, princípios básicos para nortear a minha vida, para nortear a minha caminhada, para nortear a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus, fundamentar a minha fé. Né? Eu posso, então, olhar para a história e firmar os meus pés sobre a rocha que é o Cristo. E me tornar o tipo de pessoa que Deus quer que eu seja. Então, eu entendo que o cristianismo, que a intenção do Cristo, era trazer para nós uma maneira de viver a vida da forma como Deus deseja. Então, eu gostaria de compartilhar, e que você pudesse aí abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, porque a gente vai tratar algumas coisas muito importantes aqui e muito relevantes, porque, infelizmente, os cristãos que seguem ao Cristo, muitas vezes não conhecem o Cristo ao qual eles caminham e não conhecem o Deus ao qual eles servem. Então, vai se misturando muitas coisas. Então, eu gostaria de estar fazendo uma, uma linha de pensamento. Então, se você está me ouvindo aí, então eu te digo assim, não saia, né? Por quê? Porque a gente vai construir um pensamento a partir da palavra de Deus e procurar entender essa pessoa do Cristo, ok? Então, Mateus escreve da seguinte maneira o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei, mas vim cumprir. No verso 17. No verso 18 ele diz assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Verso 20, e aí eu peço para que você possa grifar na tua Bíblia. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e os mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Então, antes de nós entrarmos nesse texto, nós precisamos compreender quem é que está falando. Né? Por quê? Porque no consciente coletivo cristão, embora não seja ensinado, mas é percebido e praticado, parece que há uma hierarquia na Trindade. Né? Na realidade, não existe essa hierarquia. Mas no pensamento popular, digamos assim que existe uma ordem. Deus, Jesus e o Espírito. Então, no Deus Trino,
as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coexistem em plena harmonia e comunhão. São da mesma essência, poder e autoridade. Em um relacionamento de amor e submissão. Então, as três pessoas da Trindade são igualmente divinas, e na unidade dessas três pessoas nós temos o único e verdadeiro Deus, isso é um princípio cristão. Não são três deuses, mas um único Deus que se manifesta nas três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas. Então, alguns historiadores e teólogos dão a entender que os primeiros cristãos se interessavam, em primeiro lugar, por Deus e, em segundo lugar, por Cristo. Porém, a igreja primitiva e as antigas confissões de fé elucidam que o pensamento cristão primitivo era orientado exclusivamente pelo Cristo. Né? Isso faz parte do meu TCC, da minha graduação, quando eu estudei essa manifestação do Cristo na igreja primitiva. Né? Somente depois de algum tempo é que se desenvolveu o pensamento cristão relacionado à pessoa e à natureza do Cristo, a sua natureza divina e a sua relação com a Trindade. Mas na igreja primitiva, a adoração era dada a esse Jesus, era dada ao Cristo. Né? Então nós temos na Bíblia o registro da vida de Jesus, os seus ensinos e as suas palavras. Ele diz, eu e o Pai somos um, aquele que vê a mim vê o Pai. Então, nós temos escritores neotestamentários que confirmam ser Jesus aquilo que ele disse que ele era. Nós temos esse testemunho da história. Né? O historiador judeu Flávio Joséfo, ali no primeiro século, ele testifica sobre Jesus, ele fala sobre a pessoa do Cristo. Quando você olha para um escritor romano, um filósofo, romano chamado Celso, ele fala que os cristãos adoravam Jesus. Então, a adoração na igreja primitiva ela era realizada a Jesus. Então, o Novo Testamento se refere à pessoa do Cristo, a sua natureza, a sua obra e a sua função. E o João inicia os seus escritos dizendo: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? E que pelo Verbo todas as coisas foram feitas. O que significa que o Verbo é o mediador da criação. Além disso, ele vai dizer que o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. Isso aponta para o fato de um Cristo pré-existente. Então, o Cristo pré-existente, essa segunda pessoa da Trindade, já existia. Ele vai encarnar. E o Moisés tem uma experiência com essa segunda pessoa da Trindade. Quando? No Êxodo 2, quando ele vê a sarça ardendo. E ali dentro está o anjo do Senhor. E ele passa a conversar, então. O anjo passa a conversar com ele. E aí ele pergunta quem é. Foi, eu sou. Manoá, lá em Juízes, também tem uma experiência com Deus, com o anjo do Senhor. Quando ele oferece o sacrifício, o anjo do Senhor aparece e ele diz à sua mulher para nós estamos perdidos, porque nós vimos o Senhor. Então, essas experiências acontecem com essa segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Aí vem o Paulo e vai dizer que, capítulo 2 de Filipenses, que ele se esvaziou da sua condição divina, se esvaziou da sua glória e se fez homem. Quer dizer, ele se despede da sua glória e ele encarna. Né? E, na sequência, o Paulo vai dizer o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que você vai perceber aqui é que ele se despe da sua glória, né? E depois, então, ele é exaltado, e na sua exaltação, ele recebe a glória e a honra que ele havia se despido. Aí o Paulo vem e escreve assim aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que o Paulo está dizendo aqui é que se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. E nele, nesse Jesus, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, né? Em todo o universo. E nele todas as coisas subsistem, visíveis e invisíveis, né? Então, tudo nele subsiste. Então, quem está falando aqui no monte é essa segunda pessoa da Trindade. É o Deus que se esvaziou da sua glória, que usa suas prerrogativas divinas para se fazer homem. Quem é que está falando é o Deus encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. E então vem o autor de Hebreus, que vai escrever logo no capítulo 1 a frase, né? O seguinte versículo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha, se Deus falou aos antigos pelos profetas, hoje ele nos fala através do seu Filho. Então, o Deus que nós servimos fala diretamente conosco, na pessoa do Cristo. Esse é o Deus que nós servimos, né? E aqui há algo muito interessante. No Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali orando, estava com Pedro, João e Tiago, aparece o Elias e aparece Moisés, e ele resplandece, muito provavelmente com a mesma glória que havia ali quando ele estava na sarça. Uma voz vem do alto e diz: esse é o meu filho amado, né? Ouçam a ele. Quer dizer, essa voz que diz para Pedro, Tiago e João: ouçam meu filho, não era para ouvir os profetas e nem Moisés, era para ouvir Jesus, né? Porque esse Jesus agora é o Deus encarnado. Se ele falava com sonhos, ou falava de face a face com Moisés, ou se ele dava direção aos profetas, agora ele é a boca do Cristo, né? Ele está na boca do Cristo, ele está nas mãos do Cristo. Essa é a diferença. Não é uma percepção, é o próprio Deus falando em nosso meio. Essa é a grande diferença, né? Quando a gente olha, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, mas a manifestação da sua graça, ela é mais completa, ela é mais profunda, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós não temos dúvidas de que Deus se esvaziou, se fez homem, se entregou na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e foi exaltado como Deus. Tá? Então, nós já sabemos quem é que está falando. Então, agora Jesus se assenta, ele reúne os seus discípulos, a multidão se aproxima e ele passa a ensiná-los. Aí no verso 17 do capítulo 5 de Mateus, que nós já lemos. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Então, Jesus ele é o cumprimento dos escritos e dos escritores do Antigo Testamento. Tudo que eles apontaram, tudo que eles disseram, fizeram, apontam para Jesus. Jesus está cumprindo. Tudo que os profetas anunciaram está ali, encarnado. Então Jesus ele disse: não vim para abolir a lei de Moisés, eu não vim, eu vim cumprir. E aí no verso 18 ele diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, e a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então a lei permanece como um princípio ético e moral. A lei não foi abolida, a lei ela permanece. Agora, há algo importante para ser ressaltado aqui, e algo muito profundo. A lei não muda, a lei será cumprida, e o julgamento das nações acontecerá com base nela. Isso é um fato. Porém, Jesus diz: eu vim cumprir a lei, e ele cumpriu. Por isso, Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo, justificação de todo que crê. Né? Então, a lei, ela para em Cristo. Dessa forma, aquele que está em Cristo cumpre a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Então, quando alguém crê no Cristo, crê no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, isso lhe é imputado como justiça.
Por isso ele cumpriu a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu essa lei. A lei agora parou em Cristo. Se a lei será usada como padrão de julgamento para o mundo, para as nações, não é o padrão de julgamento para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque já passaram da morte para a vida. E aí então vem o Paulo, no capítulo 8 de Romanos, e vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por quê? Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. O que está dizendo aqui o Paulo? Que existe o padrão, a lei continua, mas nós estamos em Cristo, que estamos caminhando, que cremos. Então, a lei não é para nós, porque o Cristo cumpriu a lei, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, o Paulo vai dizer que vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E isso é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que muda sentido de vida. É isso que eu gostaria que você pudesse compreender. Que esse Deus que é grandemente, magistralmente, grandioso, maravilhoso, é um Deus que se revela de maneira extraordinária e opera maravilhas no meio do seu povo. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que quem está falando ali é o Deus encarnado, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós sabemos que a lei permanece como padrão de justiça e julgamento para as nações, e que o Cristo cumpriu a lei. Sabemos que quem está em Cristo foi justificado e que esses que estão em Cristo já não há condenação. Por quê? Porque o Espírito da lei, o Espírito do Cristo o libertou. Então, se sabemos disso, fica muito claro que Jesus está dizendo no versículo 17 e 18, falando, não vim abolir a lei, vim cumprir. Cumprir, e a lei não vai passar, ela permanece, mas aquele que está em mim tem uma outra dimensão. E Jesus então vai continuar o sermão no verso 19, quando ele vai dizer o seguinte: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, que mandamentos ele está dizendo? Ele não está falando da lei de Moisés, não matar, não é isso, né? Porque ele diz assim: aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ora, se será chamado menor no reino dos céus, é aquele que está com Cristo. E aquele que ensinar e praticar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus, está com Cristo. Então, ele não está falando de um julgamento de alguém que não cumpre os mandamentos como padrão de julgamento e justiça. Não é isso que ele está dizendo. Então, que mandamentos são esses? O que Jesus está falando aqui no verso 19? Que se Jesus cumpriu a lei, do que ele está falando? Jesus está falando do que ele está dizendo agora há pouco, né? Um pouco dos versículos atrás. É muito importante, quando você lê um texto, você vê o contexto no qual ele está inserido. Então, Jesus começa o Sermão do Monte, ou ensinar as pessoas, lá no verso 3. Se você está com a sua Bíblia aberta, você já pode ir lá direto, né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Quem são os humildes? Aqueles que não têm justiça própria, aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que se reconhecem dependentes de Deus e se submetem a Deus. É dessas pessoas que o reino dos céus é isso que ele está dizendo. E é isso que ele está mandando ensinar. Né? E ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele não está falando para você chorar porque perdeu um parente, um ente querido, ou perdeu alguma coisa. É chorar pelos seus pecados, é chorar pelas suas necessidades, é chorar pela sua miséria. E é isso que ele está dizendo, porque vocês serão consolados. E ele vai dizer no verso 5, né, bem-aventurado os humildes, né, porque eles receberão a terra por herança. Quer dizer, a bênção de Deus está sobre aqueles que são humildes, né, porque Deus dá graça aos humildes, mas existem os soberbos. Bem-aventurados os misericordiosos, né, aqueles que têm compaixão, porque eles vão receber compaixão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tive um momento assim onde as pessoas estão se tratando muito mal, onde há uma polarização, onde há uma dificuldade, onde não há respeito, você não pode falar nada que as pessoas vêm e te agridem, coisa do tipo. Né? Inclusive no meio evangélico, irmãos brigando com irmãos, aquela coisa toda. Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque esses são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus promovem a paz. Os filhos de Deus promovem a reconciliação, porque foram reconciliados com Deus e têm paz com Cristo. Né? Então, é isso que Jesus está dizendo. E aí ele diz assim, um pouquinho mais para frente, no verso 13, vocês são o sal da terra. No verso 14, vocês são a luz do mundo. Então não se pode esconder uma cidade construída no monte e nem se acende uma vela e coloca debaixo da mesa. Quer dizer, a sua atitude, a vida de vocês deve ser diferente. Né? É isso que Jesus está falando. Então você ensina isso às pessoas, né? Que é assim a conduta. E se você ensinar dessa maneira, você vai ser grande no reino dos céus. Né? E se você não ensinar dessa maneira, você não vai ser grande no reino dos céus. E aí no verso 16 ele vai completar. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quer dizer, que vocês, diante das pessoas, sejam o sal, sejam luz, vocês tragam a verdade, iluminem a verdade para quê? Para que com as suas boas obras eles possam glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Quer dizer, olhar para mim como um seguidor de Cristo e reconhecer em Cristo, é Cristo em mim. É isso que acontecia na igreja primitiva. Quando eles viam aqueles homens, lá no capítulo 2, vivendo, compartilhando, orando, estando juntos em comunhão, caminhando, ajudando mutuamente, as pessoas contavam com a simpatia do povo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Era o testemunho de vida. Eles não precisavam ficar saindo pelas ruas, fazendo muita alarde. Eles viviam a vida cristã. Então é isso que eu quero te ensinar. O cristianismo é prático, ele é vida. Dia a dia, não é um momento na igreja, não é um momento de oração, é a vida. Né? Não existe para nós cristãos vida santa, ou vida profana e vida mundana, vida secular. Não, existe vida, existe a maneira de vivermos, existe a maneira de viver correta de Deus e a maneira não de Deus. Então nós vivemos, então não ser cristão, é ser cristão 24 horas por dia. E esse é o grande ponto. Então, Jesus está ensinando seus discípulos a praticar e ensinar essas coisas. E quem assim o fizer será chamado grande no reino de Deus. Então agora está elucidado os versículos 17, 18 e 19. E aí Jesus vem com alguma coisa que é muito profunda, que eu até falei para você no começo, marcar na sua Bíblia. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O que Jesus está querendo ensinar com isso? A justiça dos fariseus e dos mestres da lei eram baseadas em formas exteriores. Era constituída de práticas aparentes. Porém, interiormente estavam corrompidos. Então, essa justiça ela era exterior. Era só aparência. Era hipocrisia. Né? Então, eu digo assim, eu te amo, meu irmão, mas por detrás eu estou apunhalando, eu estou te traindo, eu estou... Era isso. E a gente percebe muito isso hoje, no meio que nós estamos vivendo. Então, era uma justiça verbal. Era composta de palavras, sem ações concretas que comprovassem a sua fé. E por quê? Porque era fruto de um intelectualismo religioso, de debates religiosos na sinagoga, que só produziam discussão, não produziam vida. Era muito falar e pouco produzir. E era uma justiça como fruto do orgulho pessoal, né? Eles eram muito orgulhosos, a sua religião, eles se exaltavam porque eles diziam que eles eram o povo de Deus, né? Então eles deixavam de exaltar a Deus para exaltar o homem, né? E eles se gloriavam em ser esse povo escolhido. Então, certa vez, Jesus confronta esse pessoal, né? Quando eles estão caminhando atrás de Jesus, e aí um versículo que ultimamente todo mundo está usando. Aqueles que creram nele, Jesus diz assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vós,
vocês vão conhecer a verdade, vocês serão meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. A verdade só liberta quem está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade. Né? Essa é a verdade absoluta. E isso é extremamente importante. Então, quando Jesus confronta esse pessoal dizendo, olha, a verdade vai libertar, ele disse assim, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus diz, vocês são escravos do pecado, vocês são escravos da sua maldade. E eles disseram assim, Abraão é o nosso pai. Lá em João 8, 39, 40. Abraão é o nosso pai. Eles responderam, né? E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Quer dizer, esse pessoal falava uma coisa, falavam que eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, filhos de Deus, e faziam coisas completamente fora da vontade de Deus. Hoje a gente percebe muitos cristãos dizendo que são seguidores de Cristo e fazendo coisas contrárias à palavra do Cristo. E isso é muito complicado. A gente não conhece o Deus que nós seguimos. Essa é a base da meditação agora, né, nessa manhã. Então vem João Batista também, porque João Batista também confronta esse pessoal. Quando João Batista começa a fazer o batismo de arrependimento, o pessoal aflui, porque é uma religião aparente, vamos batizar, vamos caminhando, vamos fazendo para as pessoas verem, vamos mostrar aí que nós estamos aqui também nesse novo movimento espiritual. E João Batista vai lá e confronta esse pessoal. Fala, não pense vocês, né? Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quer dizer, vocês vêm aqui achando que vocês são filhos de Abraão, que vocês têm uma religião, que vocês são essas pessoas, só que a prática de vocês não são verdadeiras, eu quero dizer para você que até das pedras Deus pode levantar filhos, Deus pode fazer uma transformação tremenda. Então é isso que a gente precisa ter consciência. Então, essa justiça dos fariseus, que era exterior, que era verbal, que era pessoal, né, e era humana, Jesus propõe um outro caminho. Ele propõe outro caminho aos seus discípulos. Mais tarde, Jesus vai prometer o envio do Espírito Santo como ajudador nessa tarefa. Isso é um outro assunto, mas Jesus está propondo um outro caminho. Né? Então, Jesus vai dizer o seguinte, e ele vai trabalhar o conceito da lei e da justiça própria dos fariseus. E se você está com a Bíblia aberta, aí no verso 21, quando ele diz, ouviram o que foi dito aos antigos, né, aos antepassados. Eu, porém, vos digo que. E aqui é muito importante isso. Por quê? Porque ele está fazendo uma releitura da lei. Ele está fazendo uma releitura daquilo que os profetas e que o Moisés havia dito. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Jesus vai mostrar um caminho diferente agora. E é isso que eu gostaria que você pudesse compartilhar comigo. Ele vai mostrar uma maneira diferente dos discípulos viver. Jesus vai mostrar um caminho de transformação interior, de uma transformação que vai além de um comportamento ético e moral. Ele vai falar de uma ação interior, de uma mudança interior. Então ele vai dizer a partir daí, se você está aí com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 21, vocês ouviram dizer, né, aos antigos, não matarás. Então, o que Jesus vai dizer aqui é que quem matar vai estar sujeito a um julgamento. A sequência do versículo vai dizer isso. Porém, eu vos digo que qualquer um que se irá contra seu irmão está sujeito ao julgamento. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, você não precisa cometer um ato matando alguém ou uma pessoa, né? Mas só o fato de você se irar contra essa pessoa, você já está sujeito a julgamento. Jesus ele vai visitar a motivação do coração. Então, você não matou, mas você guardou essa pessoa no lugar, no seu coração, no lugar chamado ódio, isso é equivalente a matar. Então, se os fariseus não matam, né, não comete o ato, mas só o fato de você dizer que você odeia o seu irmão, que você está irado com ele, que você deseja o mal a ele, você já o matou. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus está trazendo uma nova compreensão.
algo muito mais profundo. E eu sei que isso é uma ação do Espírito Santo, eu não estou discutindo isso, a gente pode discutir isso mais para frente, mas o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. E aí, então, Jesus vai caminhar aqui, e ele falou sobre a morte, né, sobre a ira que está no coração, depois ele falou, você precisa consertar a tua vida, vai lá, vai, se arrepende, volta, se conserta com o seu irmão. No verso de número 27, ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo a você que qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, cometeu adultério no seu coração. Então, Jesus ele vai lá no íntimo, no âmbito da questão, não é a prática, não é a aparência, porque a aparência era a justiça, era a justiça dos fariseus. Os fariseus podiam não cometer o ato, mas eles podiam desejar, podiam fazer essas coisas todas. Jesus está falando de uma transformação interior. É a questão, essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança do Velho para o Novo Testamento, né? Não é a prática, mas é a motivação que leva a praticar. Então, você pode não ter se deitado com uma mulher, mas se desejou no seu coração, se você cobiçou, se você foi tomado pela cobiça, então você já cometeu o ato. Então você já está ali, né? A motivação é essa. Então, Jesus está dizendo, olha, não é, vocês ouviram, não é para adulterar, tá certo? Não é adulterar, a lei não mudou, ela continua aí. Mas eu quero dizer para vocês que qualquer um que desejar, que for além disso, já pecou. Então, o Novo Testamento, a graça de Deus, ela é graça, mas ela não é barata. A graça é um princípio operante muito mais profundo que a lei. Por quê? Porque Deus sonda os corações. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa se aprofundar. E aí, no verso 38, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, o quê? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo que resista ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça a outra. Né? Então, o que Jesus está dizendo? É a questão da justiça retributiva, né? Alguém te fez, você vai fazer, e aí a gente vai retribuindo o mal com o mal, e Jesus está dizendo, falou, não faça isso não. Retribua o mal com o bem. Retribua o mal com amor. E esse é um grande desafio. Então, essa palavra, ou essa mensagem, ou essa percepção, ela é muito profunda. Porque não é uma religião aparente, não são atos, é aquilo que está no mais profundo do coração. Então, se alguém te ferir a face, ofereça a outra. Ande uma milha, né? Não, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Quer dizer, não queira ter a razão, não queira ser o certo, não queira. Deixa. Você entendeu? Jesus está ensinando um outro padrão. E aí ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Verso 43. Ame o próximo e odeie seu inimigo. Essa era a lei. E hoje a gente está vivendo num ambiente de luta, de guerra, de inimizade, porque se alguém pensa diferente de você, ele é seu inimigo. Não, ele não é seu inimigo, ele só pensa diferente. Ele só tem uma percepção da vida diferente. Não é a sua percepção que está certa, nem a do outro que está certa. Né? São percepções diferentes. E aí Jesus diz o seguinte: eu lhe digo, ame os seus inimigos e olhe por aqueles que vos perseguem. Hoje a gente quer matar, né? Hoje aquele que não pensa igual a eu, que não é desse time de futebol, que não é desse partido político, não tem esse mesmo pensamento, a gente quer matar. A gente quer fazer dele, né, um espetáculo público de destruição. E Jesus está dizendo, ele falou, não, nada disso. Olhe para os seus inimigos, olhe para aqueles que os perseguem. Para quê? Para que eles venham, né? Para que vocês venham ser filhos do Pai que está nos céus. E aí Jesus quebra um paradigma muito grande hoje que a gente está vivendo. Por quê? Porque Deus faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele faz chover sobre os justos e os injustos. Deus dá vida para todos.
O que vai acontecer não é responsabilidade minha e sua. Deus está no controle. A gente vive a palavra, anuncia a palavra, a gente prega essa palavra e Deus vai operando, Deus vai fazendo, Deus vai quebrando paradigmas, Deus vai trazendo para si. E a gente quer impor a nossa vontade, a gente quer impor os nossos pensamentos, a gente quer impor a nossa religião. E Jesus não está ensinando isso, Jesus está dizendo o seguinte: olha, uma mudança interior. Olha, não é olho por dente, é olho por olho, dente por dente, não, mas olha, não resista à perversidade, pague o mal com o bem. Olha, não é para odiar o seu inimigo, não. Olhe por ele, clame por ele, dê a ele comida, ajude a ele, para que vocês venham ser filhos do Pai, o Pai que está nos céus, quer dizer, a atitude de vocês demonstra quem vocês são filhos. É isso que Jesus está dizendo. É esse o Deus que nós servimos. Se no Antigo Testamento era olho por olho, eu tenho que matar, agora não, agora eu amo, agora eu trago para perto, agora eu abençoo. E é esse pensamento, irmãos, que nós precisamos resgatar. Nós ainda não conhecemos o Deus que nós servimos. Esse é o grande ponto, né? Então, no verso 48, que vai encerrar o capítulo 5, dizendo assim: sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. É isso que Jesus vem ensinar, é a maneira de viver para que sejamos como Deus. Eu vejo muita gente dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou cristão, mas as suas atitudes não condizem com a palavra de Jesus, não conduzem com o ensinamento do Cristo. Então, quem nós estamos servindo? Que Deus nós estamos servindo? O nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Jesus está mostrando um caminho diferente. Esse é o grande ponto. E aí, então, Jesus inicia o capítulo 6 criticando os fariseus mesmo, né? Dizendo assim: olha, tomem cuidado para que vocês não pratiquem as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Quer dizer, a gente vê hoje o pessoal todo, né, mostrando as suas orações, os seus jejuns, as suas boas obras, para que as pessoas vejam, né? E já está dizendo: se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Por quê? Porque vocês já foram reconhecidos pelas pessoas, foram aplaudidos, e vocês já receberam a recompensa que vocês queriam. Mas Jesus vai dizer assim: quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a porta, e o vosso Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você percebeu qual é a diferença? Não é para ficar orando em praça pública, embora você possa fazer. Mas a verdadeira comunhão e o direcionamento de Jesus Cristo é no particular com Deus, uma transformação pessoal. Quando vocês forem jejuar, não fica mostrando para todo mundo que vocês estão jejuando, olha, essa aparência caída, não. Vocês vivam como normalmente e façam normalmente para que ninguém possa perceber, para que vocês não sejam reconhecidos por isso. Então a religião, ela não é aparente, não é mostrar para o outro que você é mais ungido, mais abençoado. Ao que Jesus está ensinando é um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, uma transformação interior. É isso que Jesus vem dizendo. E ele vai dizer: aquilo que você quer que os outros façam a você, faça também. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser amado? Ame também. Você quer ser abraçado? Abrace também. Essa é a regra de ouro que Jesus está dizendo aí no verso 6. Né? Aquilo que vocês querem, né? Que vos façam, faça a eles. Então mudou. Você perceba quem é o Deus que nós estamos servindo. E aí então, para a gente caminhar para encerramento dessa nossa meditação, né, a gente vai entender o seguinte: diante de tudo que está sendo exposto, o Deus que os cristãos adoram é o Deus que desceu do céu para resgatar a nossa imagem, a nossa humanidade, que foi perdida no Éden. Por quê? Porque a humanidade foi criada em imagem e semelhança de Deus, mas o pecado tomou conta. E nós hoje somos a imagem de um homem caído lá no Éden. Se você olhar para mim e olhar as minhas características,
Eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou a imagem de Deus completamente. Eu sou a imagem do pecado que habita em mim. Mas Jesus vem para nos resgatar do pecado e nos restituir a imagem que foi perdida no Éden. Resgatar essa verdadeira humanidade. E ele diz que o Espírito Santo seria enviado a nós para que ele nos ajudasse nesse processo de transformação. Então, o Espírito Santo foi nos dado para que esse processo de transformação aconteça. E é por isso que o Paulo vai escrever, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que todos nós, com a face descoberta, né, na intimidade e na comunhão com Deus, contemplamos a glória do Senhor, né? Segundo a imagem que estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quer dizer, o Espírito em nós nos leva a essa comunhão, nos leva a essa intimidade, e nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Então, o propósito de Deus é nos fazer a sua imagem, resgatar a sua imagem. E esse resgate da imagem passa pela nossa caminhada com Cristo debaixo da direção do Espírito Santo. Esse é o grande ponto. Esse é o grande anúncio do Evangelho. Então, o propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho, como Paulo vai escrever lá em Romanos 8:29. Porque aqueles que de antemão o conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós anunciamos que Deus quer levar para o céu, esperamos uma glória eterna, isso é muito bom, isso é válido. Mas antes de chegarmos à glória eterna, precisamos anunciar que Deus quer nos fazer a imagem do seu Filho. E isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. Então, Deus quer que a nossa humanidade seja restaurada. Então, a plena humanidade está revelada na pessoa do Cristo. E esse Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Então, em Jesus, a imagem de Deus está sendo refletida, e nós, quando estamos em Cristo, a imagem de Deus em nós está sendo restaurada. Então, para aqueles que diariamente buscam serem transformados pela presença do Senhor, para serem a imagem de Jesus, para você, o céu é o fim dessa estrada. Ninguém chegará ao céu sem essa transformação. Porque nessa nossa caminhada pela vida, pela ação do Espírito Santo, no cumprimento da palavra do Cristo, que nós vamos sendo transformados à imagem de Deus. E nessa transformação, que será completa quando nós estivermos na glória, o céu para nós é a nossa esperança. Eu não preciso me preocupar com o céu, se Jesus vai voltar hoje ou vai voltar amanhã. Eu não preciso me preocupar com sinais, eu não preciso me preocupar com o futuro. Porque para mim e para você, meu irmão, que estamos em Cristo Jesus, a vida eterna já começou. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para você, meu irmão, que está em Cristo Jesus, a vida eterna já começou. O futuro, a glória, o céu, é só consequência da tua caminhada com Cristo. Então não se preocupe com o céu, não se preocupe com o futuro. Se preocupe nesse dia, na tua caminhada, se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Porque esse é o propósito de Deus. Seja na tua caminhada a imagem e semelhança do Cristo. O resto Deus vai fazer. O resto é consequência. Não se preocupe se os céus estão se abalando, se o mar está se levantando, se as pestes estão acontecendo, se a guerra está acontecendo. Isso tudo está previsto. Mas para nós confiamos em Jesus Cristo, confiamos na sua palavra, isso nada mais é do que o cumprimento dos seus ensinamentos, daquilo que ele disse. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu esqueço do futuro e vivo o meu dia a dia como se fosse o último. Porque o sol pode se levantar amanhã, mas talvez não se levante para mim. Eu disse isso lá no começo. Você percebeu? Então, o que Deus quer é que nós sejamos transformados dia a dia em mais semelhança do Cristo,
Então, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, e para isso nós precisamos voltarmos para a Bíblia. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia diz, e aquilo que Jesus se revela na sua palavra, aquilo que ele diz na sua palavra, aquilo que os autores do Novo Testamento diz na sua palavra, para que nós, conhecendo Cristo, né, possamos caminhar sobre a sua palavra. Né? E aí ele vai dizer no final do sermão: todo aquele que ouve esta minha palavra e pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que vindo a tempestade, a dificuldade, veio, chacoalhou, abalou, mas permaneceu firme. Então é isso que eu queria dizer para você nessa manhã, irmão. O Deus que nós servimos é esse Jesus. O Deus que nós servimos é esse Deus que desceu da glória, se manifestou em carne e mostrou para nós um caminho de vida. Porque o caminho de Jesus, então, para que você possa aguardar, é um caminho de transformação interior, né? Que vai além de um comportamento moral, mas sim uma transformação pessoal. É um caminho de prática, né? De fazer a vontade do Pai, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, isso ele diz no capítulo 7, no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Quer dizer, cumprir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então, é uma transformação prática, né? Pessoal, na obediência. Então, é um caminho interior, um caminho prático, é um caminho de relacionamento. Amar os inimigos, amar ao próximo, né? A fazer aos outros aquilo que você quer que faça a você mesmo. Você percebeu como uma coisa é um pouco diferente? E é um caminho com Deus no centro. Tudo gira ao redor de Deus. As nossas gestões e jejuns não é o... Então, nós tivemos um pequeno probleminha aqui no sinal da internet. Mas, voltando aos irmãos, né? Então, se você estiver nessa prática, o final desse caminho é o céu. Então, não se preocupe, não. Se preocupe cumprir a vontade de Deus. Como eu disse, nesse dia se multiplicam as lives, as palavras, as mensagens, essa coisa toda, e a gente ouve muitas vozes. Eu queria dizer para você assim: não ouça a minha voz, não ouça a voz de pastor, de apóstolo, de ninguém. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Cristo, porque isso é suficiente para a tua vida. É isso que eu queria dizer. Né? Nós ouvimos a voz do Cristo, nós olhamos para o passado e reconhecemos a esse Cristo. Então, espero que nessa pequena meditação eu possa ter contribuído, porque tudo que usei aqui, meus irmãos, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, não sai nada fora, né? É aquilo que Deus coloca no meu coração devido às circunstâncias que a gente tem passado. E o que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu gostaria de permanecer com os irmãos aqui por mais tempo, mas a gente tem uma série de dificuldades, os irmãos e eu também. Mas, como vocês estão na página, você pode mandar as perguntas, né, os questionamentos, e eu vou te respondendo, né? Eu sei que é um pouco mais complicado, mas eu vou te respondendo à medida que as dúvidas vão chegando, tá ok? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu tenho um desejo de hoje à noite, talvez, às 6 horas, não é nada certo, estarmos juntos mais uma vez para me poder falar a respeito, continuar essa palavra, falando a respeito do esvaziamento do Cristo e da sua exaltação, né? Que acho muito legal essa passagem, esse momento, porque a gente olha assim para Jesus, né? O Jesus de Nazaré tinha uma manifestação, mas o Jesus Cristo tem uma outra manifestação, tá joia? Então, irmão, que Deus abençoe a cada um de vocês, mas eu gostaria, antes de concluir, de orarmos, tá bom? Você que, assim como eu, está na caminhada, tem tropeçado, caído, levantado, tem as suas dificuldades, suas limitações, né? Para que nesse dia o Espírito Santo possa encher o nosso coração, nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e a gente possa continuar essa caminhada, e Deus nos fortaleça, porque sabemos que no fim dessa história, dessa estrada, é o céu, é a glória. Nós não preocupamos lá na frente, nós estamos aqui agora e caminhamos a cada dia, passo a passo.
né? Então, eu te convido a orar para que Deus possa nos abençoar. Senhor, eu quero nessa manhã louvar o teu nome primeiramente, agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de compartilharmos a tua palavra. Olhamos para a tua palavra, as ações do teu Espírito, e reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu senhorio. E o que nós oramos é que, nesse dia, o teu Espírito Santo possa nos ajudar na nossa caminhada, para que possamos nos tornar cada vez mais a imagem do teu Filho, com mente e coração, Senhor, totalmente tomados por ti. E que assim, Senhor, tenhamos atos, tenhamos, Senhor, pensamentos e ações segundo a tua vontade, segundo o teu caráter, para que o mundo possa olhar para nós e ver a luz do Senhor em nós, e para que eles possam te glorificar, para que a gente possa caminhar nessa estrada rumo à perfeição, como o Senhor é perfeito. Então, abençoa os meus irmãos que estão me ouvindo, abençoa aqueles que, na sua jornada, Senhor, têm passado por lutas, provações, dificuldades, que o Senhor possa fortalecê-los, possa abençoá-los, que a graça do Senhor possa estar presente nas suas vidas, nas suas famílias, e que a paz que excede todo entendimento possa estar guardando seus corações. Amém. Irmãos, que assim seja, tá bom? Deus esteja abençoando a todos grandiosamente. Você pode compartilhar esse vídeo, né? Meditar. E eu sei que aquilo que eu tenho ensinado, e isso que falei nessa manhã, ela é uma dose cavalar de teologia, né? De pensamento sobre Deus. Mas se você repetir e ver os versículos todos, você vai ter um grande crescimento, tá bom? Outra coisa importante é que, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contato conosco na página, aí eu vou te respondendo, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe a todos, um bom domingo para a tua família, que a graça de Deus seja a tua vida, e o que eu te desejo é essa experiência profunda com o Espírito Santo, com a palavra do Cristo, e essa transformação, para que você seja perfeito, um perfeito é o seu Pai. E aí, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz. E assim seja, para a glória de Deus. Amém.